Ai, gente, desculpa. Pessoal, me perdoem. Eu estava tão empolgada com a Luna falando que não prestei atenção que o Instagram estava do a live. Meu Deus, eu sou um desastre. Ainda bem que existe a maconha na minha vida. Voltamos. Desculpa, Luna, eu estava tão empolgada olhando para você que eu não prestei atenção que estava avisando que ia acabar. Foi-se embora. Não, foi Ah, bom, tô a pedindo gente já desculpa aqui pro voltou. pessoal. Sim, vamos lá. Então, voltando. Retoma aí a pergunta Era sobre a regulação no Canadá, do né? Como é Canadá. que. Então, como eu estava falando, eles controlam, né, desde a semente até a venda. E aí esse processo, você tem uma licença para plantar, uma licença para produzir. E aí, todo mundo que produz, eles são obrigados a vender para o governo do Canadá. E aí, Sim. a gente que é o retail, né, que é o varejista da cannabis, a gente compra do governo. Então, o governo ele fica entre o produtor e o vendedor, justamente para controlar e para ganhar, né? É assim que eles ganham, porque tem que passar por eles. Uhum, E aí é assim que funciona. Então, a gente compra do governo. A gente não pode comprar direto de um produtor. uhum. E aí isso fez, assim, é muito caro produzir, tem todo esse esquema de segurança e tudo mais. Então fez com que as licenças fossem dadas primeiro para os grandes, que são, né, os maiores produtores aqui do Canadá, que eles têm aquelas facilities, que são os lugares de produções, assim, que tem até uns de 1 milhão de metros quadrados de produção, Mega estruturas, né? mega estrutura, e aí agora eles estão começando a dar para os pequenos produtores, que a gente chama de craft growers, que aqui tem, principalmente onde eu moro, tem uma cultura muito grande de famílias, tipo assim, de avô e avó que planta, sabe? Desde os anos 70. Hum, Aqui tem uma cultura, é bem famoso aqui, as flores do Canadá, aqui dessa região, chamam até de BC Bud, que é tipo as flores produzidas nessa região, que é uma região assim que tem muitos hippies e eles produziam nas pequenas fazendas uma cannabis de muita qualidade. Esses ainda não conseguiram entrar no mercado uhum. legalizado. E isso foi um dos problemas gigantes que aconteceu aqui na legalização, porque deixou de fora os pequenos produtores e Sim. colocou apenas os gigantes, né? Então, assim, isso é uma coisa que está em transição. A gente espera, né, que mude isso, porque eles têm muita qualidade e porque são eles que estão fazendo isso tem muito tempo, né? Uhum. Mas agora, até ontem, eu vi mais 3 licenças para os pequenos produtores daqui. Então, está começando depois de 2 anos, né? É um processo longo de regulamentação, principalmente quando você está muito focado na segurança, né? Eles querem ter essa segurança dos Uhum. produtos. Então, não é toda pequena fazenda que vai conseguir ter esse controle. Então, eles estão visando muito isso, né? Aham. Esse Qual é o controle. nome da cidade? O Anderson está perguntando qual é o Eu nome da cidade moro, que você mora. Você já eu moro em falou? Vancouver. Vancouver. Ok. Esse é o nosso medo aqui, né? Que aconteça isso aqui, porque isso no Brasil é bem mais sério, Uhum. esse modelo que acaba se tornando um modelo empresarial, né? E aí, no nosso caso do Brasil, as associações ficam de fora, como já estão, né? Sim, Não existe regulação ainda, mas no que é, existe, as associações estão na criminalidade, digamos assim, né? No nosso caso. exatamente. Então, isso assim, isso é uma coisa que foi muito criticada aqui na legalização do Canadá e com toda razão, porque você pega todo um mercado que já existe com essa necessidade, são as associações, e como é também o tráfico inteiro do Brasil, né? Uhum, Porque não adianta você disponibilizar um produto importado e não olhar para todo o mercado que já existe no Brasil e a necessidade, né, principalmente como vocês colocam das associações. Então, as leis que não contemplam isso, elas estão deixando de fora os principais interessados e estão dando
todo esse mercado da cannabis, que não é o da indústria farmacêutica, né? Eu não vejo assim. Uhum. Sim. E estão dando de bandeja, principalmente, primeiro, para quem é de fora, e não Isso. fortalecendo o mercado que já existe, que está ilegal, mas que já existe, e não, principalmente, não dando essa possibilidade do acesso a quem mais precisa, né? Uhum. Então, essa. Existe cultivo doméstico, assim, por exemplo, eu uso aqui em casa, minha mãe usa, meu pai e meu filho. A gente tem no Canadá a possibilidade de ter uma autorização para cultivar em casa. Existe isso aí? Aqui, cada residência pode ter 4 plantas. Deixa eu Ai, que legal. mostrar essa minha. Essa minha tá muito Oh, linda, que ela meu é bem Deus! pequenininha e Que ela já tá com lindinha, já tem flor. flor. Nunca vi, a Precoce primeira a vez. menina. Ela tá tão muito pequenininha e já com flor. Então Já aqui com eu tenho flor. 4 assim. É, Aqui no Canadá, então, cada residência pode ter 4. E aí, se você precisa, né, por algum motivo de doença, alguma coisa específica, você pode ter mais acesso. Uhum. Mas ainda, você não, assim, pela lei, você não pode ser, tipo assim, numa casa plantar 20 pés. Você pode plantar Sei. 4. E aí, mas você pode comprar, né? Com essa receita, você pode comprar dos produtores licenciados. Cada vez que você vai comprar, você pode comprar 30 gramas. Então, você pode comprar Uhum. 30 gramas por dia, basicamente, se você quiser. Sei, sei. É. Então, plantar em casa acaba sendo para quem realmente gosta. Eu tenho aquela variedade que prefere, né? É, Enfim, vamos voltando lá para as perguntas. Produto. Cadê? Sim, algumas pessoas estão perguntando se você pode dizer o nome do dispensário que querem entrar no site, conhecer, e quanto custa 30 gramas. Aí. o preço ainda do mercado legal é um grande problema no Canadá, assim, porque o mercado que a gente chama Ai, de. meu Deus. Virou sua câmera. Cadê eu? Acho que virou a Chega, câmera. menina. Foi. Eu bati sem É, querer. o mercado que a gente chama do legacy market, que é o mercado do legado, né? Esse mercado que estava antes, também chamado de legal, é, são esse mercado ele está fora ainda e ele é muito, os produtos desse mercado são muito mais baratos. Então, vou dar um exemplo desse. Aqui tem 3,5 gramas de cannabis nesse potinho. Ele no mercado que eu vendo na loja, ele é mais ou menos uma média, digamos, US$ 45, Uhum. US$ 50, depende da planta, depende do produtor, mas você encontra esse mesmo tanto no mercado ilegal aqui, com mais qualidade, e você compra ele por, digamos assim, US$ 25, Uhum. US$ 20, Que depende, coisa, assim. né? Então, essa é uma transição que a gente ainda está, né, em relação à qualidade e preço aqui no Canadá. E o dispensário que eu trabalho aqui chama Village Bloomery. Eu posso escrever depois aqui, nos comentários, ou então também no. Meu irmão está aqui online, não sei se ele estiver online, eu peço para ele escrever Village Bloomery. E, Vila de e é um Bloomer. dispen... vou até mostrar. Fica ao Aqui, já. contrário, né? Meu irmão escreveu aqui. Ah, É esse aqui. É um dispensário muito bacana, assim, porque ele foi criado por uma mulher que estava na menopausa e ela queria informações de cannabis para menopausa e ela não achava nenhum lugar legal para uma mulher mais velha e tem que informações interessante. relevantes para menopausa. Então ela acabou criando esse dispensário muito focado num público feminino mais velho. Que E aí legal. ela também tem uma grande variedade de coisas lindas, tipo assim, livros escritos por mulheres e de cannabis. Nossa, E então a gente tem uma coleção de utensílios também, é, tipo um pipe bonitinho, coisas lindas para as que mulheres. legal. Gostei. Gostei, muito Você ia legal. gostar de visitar aqui, Sheila. Com certeza. Quem sabe um dia eu não chego aí, né? É, Meire Selle, que é lá do Maranhão, está perguntando se tem lá óleo rico em CBD para inalação.
para inalação, a gente sabe que a gente não tem produto de inalação ainda no mercado? Uhum. Mercado legalizado, né? Normalmente esses produtos de inalação são, como eu falei desse aqui, eles são muito focados mais para doenças, né? Específicas. Uhum. Então a gente Sim. não vende. Mas a gente tem produtos de CBD como esse aqui, que são um óleo com extração de CO2, né? A gente tem também os comestíveis, muitas pessoas preferem usar, ingerir. Então a gente tem balinha, a gente tem uma gama de chá, De uma gama de coisas. produtos de CBD. E tem as Uhum. flores também, né? Muitas pessoas pensam que flor é sempre THC, mas a gente tem flor para Flor. fumar no Isso. vaporizer também, de CBD. Uhum. Isso. É uma pessoa perguntando se você percebe um crescimento muito grande da indústria aí no Canadá. Quantos Ah, por com cento ao ano, certeza. por exemplo? Eu estava vendo um gráfico hoje. Em 2019, eu acho que o consumo de venda da cannabis estava acho que eram 10 milhões, e aí em 2 anos de legalização, 1 ano e meio de legalização, foi para 120 milhões. Então, meio Nossa, que é assim o gráfico, assim, ó. é É uma vertiginoso, é. exponencial. E assim, o que eu acho que é muito bacana da legalização é que muitas pessoas que não iriam nunca, tipo, comprar cannabis, quando vê uma loja bonita, que tem pessoas que têm informação, que elas são bem acolhidas, elas se sentem mais à vontade para consumir um produto, né? Uhum, Então, eu vejo muitas pessoas que entram na dispensary, às vezes por curiosidade, né? E falam, nunca entrei aqui antes, queria conhecer o que você tem de produto. E aí acaba uhum, levando um produto, experimentando, e essa é uma pessoa que se fosse para ir, né, no mercado ilegal comprar, nunca iria. Então sim. eu acho que a legalização ela acaba proporcionando mais informação, e tem coisas muito legais também, histórias legais, que é tipo uma mãe que foi comprar para o filho. Ah, meu filho está fumando, eu não quero que ele fume uma coisa ruim, então eu vim aqui para você me Olha dar só. alguma coisa para eu dar para ele, porque eu quero que ele fume uma coisa de qualidade boa. E o Isso. contrário também acontece. Assim, eu tenho uma menina que ela tem 19 anos, ela comprou uma cannabis comigo, e aí ela falou assim: meu pai e minha mãe estão brigando muito, eles estão muito estressados, eles estão num momento muito difícil, e eu acho que um produto de Interessante. cannabis vai ser bom para eles conversarem melhor e relaxar um pouco. Eu quero dar isso para eles. Assim. Uhum, Então, que assim, legal. é muito legal. A galera aqui, socorro, quero ir para o Canadá. A galera aqui tá querendo, querendo ir embora. Venham. Realmente tem muito a ser feito no Brasil, né? E a gente precisa, minha gente, se organizar aqui Não, e principalmente para que a gente fortalecer as tenha. instituições que já estão na frente disso. Por isso que eu acho que esse É, método associativo que vocês têm, eu acredito que essa seja uma forma de dar voz, né, à legalização que a gente quer. Então, eu acho que uhum, quanto mais gente se unir, já tem nessa federação das associações, isso. eu acho que cada pessoa tem que querer o seu habeas corpus, né, para conseguir ter essa Uhum, segurança de plantar em casa e, ao mesmo tempo, apoiar uma associação, conseguir fazer, engrossar, né, esse caldo, e uhum, principalmente para a gente poder exigir o que a gente quer, né, da legalização. Porque normalmente isso. quem fazem essas leis não entendem de cannabis, não estão lendo nada científico, porque Isso. se eles estivessem lendo, não fariam uma importação de um produto de cânhamo isolado. Então eles estão ignorando a Uhum, ciência da cannabis, né? Então eu acho que a gente tem que dar voz, né? Principalmente a isso. esse É. grupo de pessoas. Eu acho que a gente está perto de terminar, mas tem umas perguntas ainda, três aqui interessantes. Uma pessoa pergunta se há essa percepção de uma redução na prescrição de alopáticos, Uhum. né, no Canadá, porque, por exemplo, Pedro, meu filho, ele usava 5 anticonvulsivantes, né, 16 comprimidos por dia, e hoje ele só toma cannabis, não nada mais. Isso, né, eu vendo os pacientes, mesmo quem não consegue ficar 100% sem medicação alopática, reduz bastante, né? Se você percebe isso aí.
E uma outra coisa mais duas coisas que aí são coisas que eu acho importante de você comentar, é que aqui no Brasil existe uma coisa assim, o CBD, né? Ah, o óleo rico. Inclusive, um dia desse passou uma reportagem que eu não sei como eu não infartei na frente da Hum, televisão. Que a pessoa, num dispensário nos Estados Unidos, pegou um pote cheio de flor, um pote de vidro cheio de flor, e disse assim: olha, isso daqui parece maconha, mas não é maconha, isso daqui é CBD. uhum, E eu fiquei revoltada, porque aquilo ali é uhum, maconha, sim. É no máximo uma planta rica em CBD, mas é maconha. E eu percebo que esse uso dessa linguagem aqui no Brasil, né? O CBD é o santo, o CBD é o uhum, medicinal e o THC é a droga. Então há uma disseminação muito grande, sobretudo entre os neurologistas e psiquiatras que acompanham crianças com epilepsia e autismo. uhum, A gente tem aqui em João Pessoa situações de dizerem uma mãe, por exemplo, da Liga, que passou vergonha na frente do consultório de uma médica que disse: ah, você vai entregar para os pacientes óleo com THC, você quer que os pacientes, além de autistas, ainda se transformem em esquizofrênicos, né? é, Então, se tem uma tendência muito grande a prescrever o CBD isolado, existe uma tendência muito grande a desvincular o CBD da maconha, uhum, manter o THC proibido, porque mantendo o THC proibido, eu mantenho a planta proibida, né? E aí eu faço com que os laboratórios, como a Prate Donaduzzi, que estava aí anunciando e retirou, né? Inclusive, a quase R$ 3.000 um frasco de CBD. E aí eu queria a sua opinião sobre isso, né? Levando em consideração o full spectrum, né? A uhum. grandeza que é essa sinergia entre os componentes, não só os canabinoides, né, em detrimento do CBD isolado. A gente vê, né, a melhora muito maior quando os óleos têm um pouco mais de THC, Sim. né, mesmo nesses casos de epilepsia. E qual foi a outra pergunta que eu disse? Essa história, né, do CBD, do THC, Sim. o que é melhor. É. E qual foi a outra coisa que eu disse? Que eu não me lembro mais. Minha gente, pelo amor de Deus. Não, mas eu É vou dar um sério. apanhado aqui. Uma Sim. coisa que que a gente tem que interiorizar é que assim Sim, existe Luna, só, diga, só para não esquecer, a redução nos alopáticos, foi isso. alopáticos, tá? Desculpa. Tem uma coisa que a gente tem que pensar muito assim esse é o nosso trabalho, né? Assim, como educador, assim, é mostrar que não existe isso que o CBD ele é bom e o THC ele é mal. A gente vive num mundo de dualidades, né? Que isso é uma forma de simplificar qualquer explicação. É falar, existe esquerda e direita, existe CBD e Uhum, THC, existe o bem e o mal. Então, assim, o mundo da natureza não funciona em dicotomias, né? Então uhum, a gente tem que interiorizar que é o trabalho da educação, falar dos benefícios do THC, falar uhum. não chamo de riscos, mas dos efeitos colaterais que também são bem-vindos. Muitas vezes eu vejo Sim. assim pessoas as pessoas falam, para ansiedade THC é ruim, depende da pessoa. Eu vejo pessoas que são Isso. ansiosas e quando usam THC, elas conseguem relaxar, conseguem prestar atenção em outras coisas. Então, assim, o CBD e o THC são apenas dois componentes de mais de 100 canabinoides. Sim. Então, a gente tem muita coisa para descobrir, né, em relação a cannabis. Eu acho que quanto mais a gente estuda a ciência da cannabis, mais a gente consegue ver cientificamente, né, os benefícios de cada um, a interação entre eles, como você está falando do Full Spectrum. O Full Uhum. Spectrum, várias pesquisas mostram que o CBD associado com THC funciona melhor, e quando você vê isso na molécula, você vê, né, que nesse sistema E de chave fechadura. fechadura, o THC ele consegue conectar melhor nos receptores quando tem o CBD associado. Então você Uhum. vê isso, né, numa escala molecular, e aí você vê como você usa e também seu filho, você vê a diferença, né, do full Isso. spectrum em relação ao isolado. A natureza ela não é isolada, né? A natureza cria uma planta
com toda essa complexidade que a cannabis não é à toa, né? E Uhum. não só na cannabis, mas também como em outros farmacêuticos que eles tentam isolar o componente, né, a substância ativa, e muitas vezes funcionam de forma tem uma qualidade inferior, como é o caso da aspirina, né? Esse é um caso bem Uhum. famoso, assim, que é isolar um componente e que dá uma dor de estômago, sendo que na planta tinha aquele componente que ajudava a não dar dor no estômago. Sim. Então, É. e é isso que é o fitoterápico, por isso que a cannabis ela não pode ser entendida como um alopático. E eu vejo aqui no Isso. Canadá que muitas vezes, por ser legalizado, as pessoas não recorrem ao farmacêutico, ao Uhum. produto da farmácia. Então, assim, eu atendo muita gente, a maioria das pessoas que eu atendo é com insônia e com ansiedade e depressão. Então, basicamente, assim, eu tenho uma segurança para falar que daqui a 10 anos ninguém vai tomar remédio para depressão mais. Uhum. Assim, vão usar Sim. cannabis, vão usar também cogumelo, que tem uma pesquisa muito Sim. grande em relação ao psilocybe, né, cubensis, que a microdose dessas substâncias naturais, como elas ajudam nesse processo de depressão e a insônia também. Então, em vez da pessoa ir na farmácia procurar um Rivotril ou alguma coisa assim, Uhum. elas vão direto na loja de cannabis, funciona para elas, então elas nem acessam Isso. os medicamentos, né? Isso. Então eu vejo sim essa diferença de pessoas que resolvem nem procurar um farmacêutico, um produto da farmácia, porque tem acesso a cannabis. É como uma primeira opção, Uhum. né? Que a gente fala. Isso. Que no Brasil é o contrário, né? Inclusive, uma das últimas regulações da Anvisa fala da cannabis como última opção, né? Do paciente É, já estar em o que se chama uso compassivo, né? Uso por sim. compaixão. A pessoa já tentou de tudo, já se intoxicou, e a gente defende que seja o contrário, né? Que É. realmente seja E aí tem aquele lema, né? primeira. Não espere precisar para ajudar, né? Para Isso. defender a cannabis. E eu complemento isso falando que a gente que você tem que muitas vezes você precisa e não sabe, né? Então que você pode Exatamente. apoiar, porque provavelmente você precisa e nem sabe. Nem sabe, eu gosto de dizer que se fosse por mim, sairia nas torneiras, igual a água, porque na minha opinião, todo mundo precisa de cannabis, todo mundo, Cada vez que eu né? converso com qualquer pessoa assim que me liga ou pessoas da família, eu falo, ó, se eu usar cannabis assim ajuda. Então assim, para cada Uhum, pessoa pode ajudar e assim, quando a gente faz um exercício, né, de pensar nas pessoas que estão em volta da gente, dessa família nuclear e estendida, com certeza você conhece alguém que tem dor, com certeza você conhece alguém que tem isso. insônia. Então assim, Ansiedade, né? Tão ansiedade, comum. depressão. Então, se você com algum distúrbio, né, de alimentar, então se você pensar nessas questões assim que atrapalham tanto o dia a dia das pessoas, quando você pensa nisso numa escala global, esse é o efeito que a cannabis pode ter em escala global, de melhorar a qualidade de vida, colocar a qualidade de vida de todo mundo num outro patamar, assim. É Uhum, isso que eu vejo isso. assim como uma revolução da cannabis como medicina, né? Também acredito nisso. Bom, a gente tem duas últimas perguntas aqui. Certo. Porque a gente já vai para 9h30, né? Já deu, já tá bom, alugando você demais já. O Anderson, ele pergunta, né? Ele disse que já viu relatos, ou foi você falando, que a regulação do uso medicinal, do uso terapêutico no Canadá foi 2013, mas também já viu em outros locais que desde 2001 que já havia uma regulação nesse sentido no Canadá. E ele está perguntando, foi 2013 ou foi 2001? Oficialmente foi 2013, mas assim como é o processo do Brasil, né, com as associações, tem muito tempo que tem o que eles chamam de compassion clubs, são os clubes de compaixão, que é como uma Uhum. associação, como a Liga Canábica que é um clube, né, Sim. que compaixão com as pessoas que estão precisando e não têm acesso. Então tem muito tempo, aliás, desde bem antes de 2000 e pouco, tem as pessoas que se juntam
para poder exigir, né, ter essa legalidade do uso. E aqui no Canadá, ao contrário do Brasil, que foi muito focado nas crianças com epilepsia, né, que foi esse levante das mães, que é muito lindo, assim, cada Uhum. história que eu escuto. Mas aqui na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, foi muito focado nos pacientes terminais de câncer. Então Sim. foi mais esses pacientes que fizeram que colocaram a cannabis, né, como uma possível solução para a condição Uhum. deles. E esse foi também um dos motivos assim que eu resolvi ficar no Canadá e, e continuar nessa minha pesquisa aqui, porque eu fui num evento aqui onde eu encontrei 8 pessoas, que era uma mesa de 8 pessoas pacientes de câncer, incluindo uma criança de 5 anos e um idoso de 90 e poucos. E eram Nossa. 8 casos de pessoas que tinham sido desenganadas pela medicina e dando um depoimento, vivas ali, dando um depoimento de como a cannabis curou elas, e é por isso que elas estavam ali hoje, e são pessoas Nossa. dedicadas hoje a falar da cannabis. Teve até essa senhora que ela tem como se fosse uma associação para auxiliar as pessoas a ter acesso a cannabis, ao óleo, e ela fala que quando ela se recuperou do câncer dela com a cannabis, uma coisa que ela já. O médico falou para Uhum. ela ir para casa e despedir da família dela. E aí ela falou que quando ela recuperou, ela falou que ia dedicar o resto da vida dela para divulgar essa planta, pelo agradecimento que ela tem, né? Então, Uhum. É verdade. eu acho que todo mundo que tem algum benefício com a cannabis, seja, né, uma cólica, igual foi o meu caso, ou no caso da Sheila, né, de ver o filho dela, assim, a mudança que teve na Uhum. qualidade de vida do filho dela e dela também, eu acho que todo mundo fica aberto, né, assim, tanto para divulgar a cannabis, quanto para acolher as pessoas que têm qualquer tipo de problema, assim. É verdade. O bem que a gente sente, a gente quer para todo mundo, né? E eu me lembrei agora, você falando, que eu acho que a gente não pode encerrar essa live sem fazer uma homenagem que para mim, assim, pessoalmente é muito cara, na pessoa do professor Carline, Elisaldo Carline, que ontem fez 91 anos. Para quem não sabe, o professor Carline foi o primeiro pesquisador brasileiro a se dedicar a cannabis, ainda quando ninguém, né, maconha era coisa, né, altamente perigosa, ninguém podia nem falar a palavra maconha nem maconheiro nos anos 70. E ele fez um estudo com pacientes com epilepsia e conseguiu demonstrar, né, a melhora dos pacientes no uso de extratos ricos em canabidiol. Imagine, na década de 70. E aí, esses estudos do professor Carline, né, também tiveram projeção internacional, né? Ele fez muitas parcerias científicas com a equipe lá de Israel, do professor Rafael Mecholin. Então, assim, é um cientista que merece todo o nosso reconhecimento, que foi a vida inteira dedicada a isso, que trabalhou, inclusive, na Universidade Federal da Paraíba por 2 anos. Isso muito nos orgulha, na época, no Laboratório Industrial Farmacêutico daqui, no LTF, aliás, que era o antigo laboratório do curso de farmácia da UFPB. E o professor Carline, acho que foi em 2017, ele passou por uma situação, ele foi acusado, né? Ele devia ter quase 89 anos, há 2 anos atrás. Além de ter ficado, Júlio está falando aqui, né, que ficou no ostracismo, não só ficou no ostracismo, e a ciência brasileira perdeu em não reconhecer o trabalho do professor Carline. Há 2 anos atrás, o professor Carline foi conduzido para uma delegacia para prestar esclarecimentos porque estava sendo acusado de apologia às drogas. Um cientista que é respeitado no mundo inteiro. E no Brasil, né, depois de anos dedicados à ciência, foi esse o tipo de reconhecimento, né, que o poder público no Brasil deu ao professor Carline, que nos envergonha muito. Eu me lembro que quando eu comecei a usar no meu filho, há 7 anos atrás quase, a gente não sabia nada. E foram os vídeos do professor Carline, né? Eu me lembro, eu e Júlio, a gente ficava assistindo às aulas dele, os vídeos dele, lendo os textos dele.
E ele foi o nosso professor, né? Porque não existia, além do doutor Pedro de Recife, ninguém que prescrevesse, ninguém que acompanhasse. Passamos um período que nem neurologista queria atender o nosso filho, né? Nosso maconheirinho, que eu gosto de dizer. E o professor Carline, né, mesmo à distância, foi o nosso mestre pelos vídeos, né, pela quantidade de conhecimento que ele passa. Então, a nossa homenagem a ele, que ainda está vivo entre nós, com 91 anos, né, uma alegria muito grande ter o professor Carline como referência, né, Com do movimento certeza, canábico todo no Brasil, com né, não só da certeza. Liga, mas de todo o movimento. Ele E é mundial realmente também, assim, eu já ouvi o doutor Rafael Machulam falando, e falando exatamente dessa pesquisa, né, que ainda foi com os pacientes de epilepsia, nos anos 80 aqui no Brasil, aí no Brasil, e ele fala no final, ele fala assim, a gente mostrou, né, foi super bem sucedida a pesquisa, e assim, e é isso, o que eles podem fazer é pesquisar, né? Aí depois disso tem o poder público, o que a gente vê é exatamente não levar em conta a pesquisa científica, é desmerecer, né, o pesquisador e a produção científica dessas pessoas, que é muito triste ver. E além disso, né, pegando um gancho aqui, é não considerar essas pesquisas para fazerem as leis. Então, as leis elas são isso. baseadas em interesses que a gente não tem muita certeza de quem, mas com certeza não são os pacientes, com certeza não é a cannabis e com certeza não é a pesquisa científica. Então, Isso. é isso que é muito triste de ver que a gente não faz jus, né, à dedicação dessas pessoas que estão nessa pesquisa e nessa militância há tanto tempo, né? Realmente muito É. triste. E eu espero que a gente consiga a tempo, né, dele ver a cannabis legalizado, o trabalho Isso. reconhecido. Eu espero que a gente consiga fazer isso a tempo. Sim, sim, também. Peçamos, né? Eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, dizer para o pessoal que a cartilha que a aluna falou, a gente vai colocar lá no Instagram da Liga, disponibilizar. Tá aqui no Quem link quiser da bio entrar, também do meu tá no Instagram. seu, no seu Instagram Tem que ir também. no link da bio, tem para clicar e baixar. A gente tem também é, os grupos de WhatsApp, que inclusive num deles Luna está. Quem quiser, né, tirar dúvidas, conversar, manda uma mensagem que eu vou acrescentando agora com mais rapidez, porque atualizei tudo, então amanhã mesmo eu já vou botando em dia. E aí, para quem quiser tirar dúvida, quiser contato de médico, de outras associações, né? Não sei de onde você é, e queira se informar. Na próxima semana a gente ainda não sabe qual vai ser o tema, a gente está tentando ver, mas a gente vai ter a gente está pensando em fazer um curso de cultivo doméstico. E tem uma pessoa que talvez dê certo, e é assim, uma pessoa que não fala só do cultivo doméstico, mas do cultivo barato. Né? Porque às vezes você fala um cultivo doméstico, aí comprar um ar-condicionado, fazer um cultivo indoor, aquela coisa que o paciente, né, em situação de vulnerabilidade econômica e social, não vai conseguir. Então, essa pessoa que a gente está tentando trazer é uma pessoa que fala de métodos de cultivo alternativos que podem economicamente ser viáveis, né, para você que não tem. E aí a gente já fez uma live sobre os habeas corpus, a gente já conversou, né, com o Emílio, olha aí que coisa linda. E a nossa ideia é que o maior número de pessoas possa começar a cultivar. Por que que a gente pensa isso, minha gente? Porque a gente acha assim, não vai demorar para chegar uma regulação no Brasil. E a gente precisa criar um fato social de modo que essa regulação não tenha mais como excluir. Então, a gente tem hoje quase 80 pacientes com habeas corpus cultivando em casa. A nossa ideia é multiplicar isso por um número infinito, né? Não só que as associações cultivem, mas que os pacientes cultivem. E que isso seja um fato tão significativo na nossa realidade brasileira que uma legislação tenha que contemplar obrigatoriamente isso aí. Né? Pelo menos olhar para isso aí. Então é muito importante a gente aprender a cultivar. A gente vai ver se traz já na próxima semana essa pessoa, né? Eu gosto de ressaltar que a gente não está
incentivando a criminalidade, né? Até porque a gente acredita que cultivar cannabis em casa é defender a própria saúde. Não há crime no que a gente está fazendo, não há ilegalidade, né? Lutar pelo seu bem-estar, pela sua saúde, e a gente tem condições de dar o suporte jurídico, através de advogados, de tudo, para as pessoas que tenham uma patologia e que tenham interesse de plantar em casa. Imagine você com um monte de plantinha dessa da aluna aí fazendo o extrato na sua casa. Queria te Com mais agradecer, Luna, e qualidade que e com você. mais segurança. Sim, exatamente, porque a ideia é que a gente tendo, por exemplo, 10 pacientes da liga cultivando, a gente possa, como é um cultivo protegido por um amparo judicial, a gente possa ter num projeto de pesquisa ou num projeto de extensão numa universidade pública ou privada, um laboratório que faça um controle de qualidade daquele óleo que está sendo extraído em casa, que faça um acompanhamento, que faça rodadas de cursos de orientação para os familiares, as mães, os pais responsáveis ou os próprios pacientes, né? Tendo esses habeas corpus, a gente tem como fazer umas redes de solidariedade e de disseminação do conhecimento, né, da cultura canábica, criar uma cultura canábica no Brasil, né? Retomar, porque ela já existiu, há quase É, 100 anos atrás ela já existiu. Inclusive, a gente vai fazer depois uma live sobre a história da maconha, história da proibição, que é importante as pessoas entenderem o porquê do preconceito, né? Ele foi construído, ele não chegou do com nada na nossa muita cabeça, né? fake news para quem acha que, né, que fake Exatamente. news é novo. A Não, história da é cannabis ela é feita de fake news. feita de fake news. E no Brasil, então, o Conselho Federal de Medicina, ele referenda bastante essas fake news, Com né? Uma certeza. pena. Queria que você deixasse aí sua despedida, sua mensagem final Ah, eu para a quero agradecer gente. muito, Sheila. É um prazer sempre falar com você, estar em contato aí com o pessoal da Paraíba, que é maravilhoso. E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar no Brasil é visitar vocês aí na Paraíba. O Show, venha Nordeste mesmo. é a potência da cannabis nesse Brasil. E eu morava em Salvador, né? Então, para mim, tô aí nessa área. Que legal. Então é isso, eu quero agradecer pelo espaço, agradecer pela confiança, pelo acolhimento que você tem. E eu também quero dizer que é muito lindo ver sua luta e muito lindo porque você tem, né, essas histórias tão fortes e sempre continua sorrindo tanto. Então eu acho que você é uma inspiração Verdade, aí que pra bom. gente. Que bom, obrigada, Luna. Eu queria, Obrigada a inclusive, você vocês. falou, eu queria esclarecer, porque saiu naquele site Sechap Eu uma vi. matéria comigo, uma entrevista, e tem muita gente, porque ela falou na hidroxicloroquina, né? Eu tenho artrite reumatoide, e foi a primeira medicação que a minha médica prescreveu para depois continuar o tratamento. Só que a hidroxi agora está sendo muito associada à Covid. Então, eu recebi um monte de mensagem no privado perguntando se eu estava com Covid, o Não. que que aconteceu comigo, e aí eu estou esclarecendo. Não tem nada a ver com Covid, era somente a artrite reumatoide que eu ia tratar e nem cheguei a tratar, sempre usei só cannabis e estou bem. Alguém está perguntando aqui, a liga é na Paraíba? A liga é na Paraíba, sim. Estamos aqui. Obrigada, Luna. Obrigada, Obrigada, gente. Até mais. pessoal. Valeu. Boa noite a todos. Valeu. Até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo grande, Luna. Tchau, Tchau, tchau. tchau.